Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje em nossa aula nós teremos as primeiras aplicações nas leis de Newton. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula. Qualquer dúvida pode me procurar no privado, no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e também acionar o sininho, ok? Vamos às aplicações? Então, como nossa primeira aplicação, diz o seguinte: uma bolinha descreve uma trajetória circular sobre uma mesa horizontal sem atrito, presa a um prego por um cordão, como mostra a figura, seguinte. Então, observe que tem um prego aqui, nós temos como se fosse um barbante, um cordão e uma esfera. E ela está fazendo esse movimento circular, ok? E observe também que nós temos um ponto P. Seguindo. Quando a bolinha passa pelo ponto P, o cordão que a prende ao prego arrebenta. A trajetória que a bolinha então descreve sobre a mesa é... Então observe, gente, que é uma questão, uma aplicação de análise, onde nós teremos que analisar a alternativa A, a B, a C, a D e a E. Então, na aula anterior, nós vimos uma aplicação muito parecida com esta e falava que, nesse ponto, se o cordão se arrebentasse, o blocozinho lá na aula anterior, ele sairia tangencialmente. Então, se você observar aqui na alternativa E, tangencialmente é essa posição aqui. Ele não fará, no caso, na alternativa C, essa curva. Também na D, ele também não terá essa iniciativa de ir para dentro do próprio movimento circular. Observando aqui na alternativa B, ele não terá essa configuração. E na A, observe que ele vai se lançar, nesse caso, horizontalmente. Não é, nesse sentido aí, nós temos tangencialmente, como mostra a alternativa E. Então, como nós vimos anteriormente, o bloco, ao se soltar, sai, como nós falamos, tangencialmente, como mostra justamente na alternativa E. Então, a alternativa E é que expõe, que exprime como seria esse caso, essa bolinha, ela se soltasse, e esse era o movimento que aconteceria. Ok, galera? Segunda aplicação. Para que uma bola de massa de 0,35 kg seja acelerada a 5 metros por segundo ao quadrado, com que intensidade de força ela deve ser chutada? Galerinha, lembre-se que nós já temos a massa, no caso a massa da bola é 0,35 kg, a aceleração também nós temos, que é 5 metros por segundo ao quadrado, apenas iremos calcular e encontrar a força com que deve ser chutada essa bola. Então, na segunda lei, nos diz que força é igual a massa vezes aceleração. Nós substituímos os valores justamente nessa fórmula. 0,35 é a massa, a aceleração é 5. Nós fazemos a operação matemática, o produto desses dois. Então, me dá uma força de 1,75 newtons, ok? Então, bastante tranquilo e você pode fazer sem muito problema, ok, galera? Na terceira aplicação, diz o seguinte: o bloco da figura abaixo tem massa igual a 4 kg. Está sujeito à ação exclusiva das forças horizontais F1 e F2.
Então, observe com bastante cuidado, nós temos um bloco e as forças F1 e F2 estão sendo aplicadas nesse bloco. Sabendo que as intensidades F1 e F2 valem respectivamente 30 N e 20 N, determine o módulo da aceleração do bloco. Então, neste caso, nós iremos perceber o seguinte, que F1 e F2 eles estão na mesma direção e sentido opostos. Então, podemos observar que o módulo de F1 é maior do que o módulo de F2. E os sentidos, como eu falei, são opostos. Então, para que a gente ache a aceleração, nós primeiramente temos que resolver a força. Então, força resultante é igual a F1 menos F2. Professor, por que menos? Quando nós observamos esse desenho, geometricamente nós temos um ângulo de 180 graus. Então, em 180 graus de sentidos opostos, nós temos 30 menos 20. 30 menos 20 me dá uma força de 10 N. Então, essa força resultante dessas duas outras forças me deu uma intensidade de 10 N. Agora sim, podemos encontrar a aceleração aplicada, que nós queremos encontrar nesse bloco. Então, vamos fazer força igual a massa vezes aceleração. Nós podemos fazer toda essa parte inversa, colocando em evidência para encontrar o A, no caso a aceleração, que é igual a força dividido pela massa. Ora, quem é a força? A força nós encontramos, é 10, quanto é a minha massa? 4. 10 dividido por 4 me dá uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, galerinha? Na quarta aplicação, diz o seguinte: uma esfera metálica de massa 5 kg é puxada verticalmente para cima por uma força F constante de intensidade 20 N. Sendo dado a gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, qual será o peso da esfera e sua aceleração? Observe o seguinte, gente. Nós temos todos os dados, a massa que é 5 kg, só que ela é puxada verticalmente para cima. Então, observe que está algo contra a gravidade. Então, nós iremos perceber que ao ser puxada para cima, verticalmente para cima, esse sinal ele não vai ser positivo, porque ele está contra a gravidade. Então, nós podemos interpretar o seguinte, que a força é igual a 20 N e a gravidade, como foi dado, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber do peso da esfera. Para isso, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 5, a gravidade foi dada 10. Então, calculamos o peso, que deu 50 N. Então, para resolver a aceleração, observe que a esfera é puxada, como eu falei, verticalmente, sendo retirada, mais uma vez, da gravidade. Então, como ficará? Então, dando continuidade, a força resultante, para este caso, é igual a peso menos a força. Observe aqui no esquema que nós temos a força, que é igual a 20 N, e o peso é igual a 50 N. Então, por que, professor, esse sinal de menos? Ora, está sendo retirada da gravidade. Se está sendo puxado e como colocou, para cima, na vertical, está sendo tirado da gravidade, esse sinal não é positivo, ele é negativo. Então, a força resultante é igual a 50 menos 20, que dá um total de
30 N. Então a força resultante que atuou deu 30 N. Logo, a gente agora já pode, né, calcular justamente a aceleração. Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Substituímos, a força é 30, que é igual a massa foi 5 vezes a aceleração. Observe que esse 5 está multiplicando, ele passa para depois da igualdade dividindo. A aceleração é igual a 30 dividido por 5. Então a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Mas temos uma observação a mais também. Assim, apesar de haver uma força aplicada com orientação para cima, a esfera é acelerada para baixo, porque é o sentido da força resultante. Ok, galera? Então, uma observação bem pertinente para vocês. Na quinta aplicação, diz o seguinte: quando uma força constante de intensidade igual a 30 N é aplicada em uma caixa de 4 kg de massa, inicialmente em repouso, ela é acelerada. Calcule a velocidade adquirida pela caixa após estar 8 segundos sob a ação dessa força. Então, se você observar, nós precisamos, nessa questão, nessa aplicação, encontrar a velocidade. Observe que nós já tivemos esse conteúdo no primeiro bimestre, né? A velocidade, nesse caso aí, tem que estar adequada com a aceleração. Então, vamos ver quais são, né, as informações que nós temos. Nós temos a intensidade, que é 30 N. Nós temos a massa, que é 4 kg. Observe que nós temos o tempo e precisamos encontrar a velocidade. Mas para que possamos encontrar a velocidade, precisamos antes achar a aceleração. Então vamos colocar na fórmula. Nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Nós temos a força, professor? Temos 30, que é igual... Quem é a massa? A massa é 4. 4 vezes quem? Vezes a aceleração. Então, observe que nós temos aqui um produto. Esse 4 nós podemos passar para depois da igualdade dividindo, ficando a aceleração é igual a 30 dividido por 4, que me dá um total de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós achamos a aceleração. E como eu disse a vocês, nós vimos esse estudo no bimestre passado com essa velocidade. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Observe que a velocidade inicial, ele também já deu. Ele disse que inicialmente em repouso. Se está em repouso é zero. Então, velocidade final é igual a zero, porque é a minha velocidade inicial, mais... Poxa, nós temos aceleração? Sim, está aqui, 7,5. Poxa, nós temos o tempo? Sim, nós temos um tempo, que é justamente 8. Então, velocidade final é igual a zero mais 7,5 vezes 8. Esse produto me diz que a minha velocidade final é igual a 60 metros por segundo. Então, calculando a velocidade adquirida pela caixa, deu 60 metros por segundo. Ok, galera? E chegamos mais no final da nossa aula de aplicações. Eu espero que vocês tenham gostado, possa refazer essas questões, certo? Qualquer dúvida, como eu falei lá no começo, podem procurar no privado. No nosso canal, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, acionar o sininho. Então espero todos vocês na próxima aula. Um cheiro no coração e até lá.
se Deus quiser.